tema da ministração é fé responsável. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse título, fé responsável. Parece redundância, na verdade, porque a fé que em nós foi implantada, ela exige de nós responsabilidade, né? E eu fui aprendendo na caminhada que a fé ela não serve apenas para que os milagres aconteçam, para que grandes manifestações do poder de Deus aconteçam e ocorram no meio do povo e nas nossas vidas, mas também a fé ela pode ser muito útil para salvar vidas que estão em risco, por exemplo, num tempo como esse que nós estamos vivendo. E eu escolhi, irmãos, apenas 2 versículos para a gente começar essa ministração. Se encontra em 1 Coríntios 16, de 13 a 14. Diz assim, Paulo falando aos crentes coríntios: estejam vigilantes, quer dizer, acordados, despertados, mantenham-se firmes na fé, ou seja, confiantes, perseverantes, não desanimando na fé, né? Sejam fortes e corajosos. Tudo isso se exige para o exercício da fé. Vigilância, firmeza, confiança, coragem. Mas olha o que ele diz no versículo 14. Mas façam tudo isso com amor. Eu vou repetir, irmãos. Mas façam tudo isso. Sejam corajosos, sejam confiantes, sejam vigilantes, sejam ousados, mas façam tudo isso com amor. Ou seja, com benevolência, pensando sempre no outro e não em si mesmo apenas. Eu fui buscar entender por que Paulo reforça essa questão do amor. Na verdade, o texto grego, irmãos, nos fala da necessidade de o amor como prioridade nas relações, inclusive no exercício da fé, né? O amor deve ser priorizado, ele deve ter preferência no exercício da vida cristã e da fé. Quando Paulo diz aos crentes coríntios que eles deviam ter uma fé corajosa, uma fé ousada, que eles deviam ter uma fé confiante, perseverante, forte, e quando ele termina dizendo, mas tudo seja feito com amor, Paulo quis dizer para os irmãos o seguinte: entre a ortodoxia e o amor, optem pelo amor. Entre a liturgia e o amor, fique com o amor. E ele diz aos crentes, lá no capítulo 13, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Sim, que fiquem esses 3, a fé, a esperança e o amor. São 3 elementos para o exercício do viver cristão. Mas ele diz, porém, o maior destes é o amor. O que isso tem a ver com o que nós vamos falar de fé aqui hoje? Porque existem algumas características na fé responsável, que precisam ser salientadas. Primeiramente, irmãos, a fé responsável, ela é uma fé bíblica. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, difícil, um tempo de calamidade. No mundo inteiro isso, com essas idas e vindas dessa doença, desse vírus que está espalhado por aí afora, né? Um tempo de medo, um tempo de tensão, um tempo de dor, de perdas. Quantas pessoas perderam entes queridos, aqui mesmo entre nós, irmãos da igreja perderam familiares, né? Graças a Deus não temos ninguém, membro do Arraial, né, que foi ceifado por esta enfermidade, mas parentes de muitos irmãos aqui, de alguns irmãos foram levados por esse vírus, né? Um período de incertezas. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter fé. Esse é um momento de fé, é um momento de esperança, de perseverança. Mas a fé genuína é aquela que nos leva a viver
com responsabilidade, com maturidade e com consequencialidade. A fé é consequente. Nós não podemos fazer uso da fé sem responsabilidade. Verdade? Na armadura de Deus, a fé é um escudo de defesa. A fé é um escudo de defesa. E ela tem nos defendido de muitos dardos inflamados do inimigo, do maligno. Ah, se nós pudéssemos ver no mundo espiritual o quanto a fé, o escudo da fé, tem nos protegido de dardos inflamados que são lançados contra a igreja do Senhor. Né? Mas ela não é um selo de imunidade contra todos os males, contra doenças, contra os problemas, e nem mesmo contra esse vírus que está aí. Ou seja, a fé, ela não me deixa imunizado. Muitas pessoas acreditam que a fé é um tipo de blindagem espiritual, né? Chego até mesmo a usar, muitas vezes, textos fora de contextos para justificar sua irresponsabilidade teológica. Né? Ah, eu sou crente e praga nenhuma chegará à minha casa. Mas eu quero dizer a vocês que ao mesmo povo a quem o Senhor fez essa promessa, o povo de Israel, lá no deserto, no decorrer da caminhada, um a um, foi ficando no deserto. Um a um. Aqueles que receberam essa promessa de Deus. Só 2 entraram em Canaã. Na verdade, por que eles ficaram no deserto? Ficaram por causa de uma outra praga, chamada a praga da desobediência. Essa é a grande verdade. Na verdade, não é isso? Irmãos, nos últimos 15 dias, eu vivi aqui em casa assolado e preocupado com essa enfermidade. Tomamos todos os cuidados, mas é aquela coisa, né? O vírus vai cercando você. Você vai a uma rua, você vai a algum lugar, você precisa fazer alguma coisa. E como eu disse aqui anteriormente, não existe um selo de imunidade. Você não está totalmente protegido. A proteção vem quando você se cuida. Claro que Deus está com a sua mão poderosa a nos guardar, mas não estamos imunes a problemas, a doenças, enfermidades e todas essas coisas, né? E aí o que acontece? Começou com o meu genro. Né? Ele foi trabalhar, um dia chegou em casa com febre, com todos os sintomas da Covid, e ficamos sabendo aqui, ele foi ao hospital, no outro dia ele fez o exame e deu positivo para a Covid, o Daniel. Aquilo me deixou muito assustado, pela vida dele, né? E também pela vida da minha filha, que tem comorbidade. Minha filha, ela tem problemas respiratórios, como eu tenho. Irmãos, eu fui para a oração, eu fui para o clamor, eu fui para a fé. Eu recorri à fé. Isso que me foi dado pelo Espírito Santo, eu fiz uso dessa fé. E eu falei, Senhor, protege a minha menina. Agora o Daniel já está contaminado, mas protege. Mas eu dei um recado para eles, eu falei, agora vocês vão cumprir obedientemente todas as normas, todas as orientações que o médico deu a você. Vocês vão ficar em ambientes separados, vocês não vão usar os mesmos materiais, vocês vão higienizar depois, Daniel, que você usar, você vai limpar tudo direitinho, né? Sem neura, sem paranoia, mas vocês vão cumprir aquilo que foi determinado, porque esse é o mecanismo de defesa. E assim vocês vão se proteger e você vai proteger a sua esposa. E assim foi, e pela graça do Senhor, a Elisa não contraiu o vírus, né, a Covid. Pouco tempo depois, Priscila volta às aulas, chega em casa 10 dias depois do começo das aulas, com os mesmos sintomas. Eu falei, Senhor, agora ela chegou aqui dentro da minha sala, dentro da minha copa.
e fomos atrás para ver o que estava acontecendo. Graças a Deus, ela fez o exame também, deu negativo. E no dia que ela pegou o resultado do exame, cai eu e a Luísa numa síndrome gripal violenta. E eu falei, não é possível. Agora não é possível que esse negócio venha logo aqui para me pegar, né? E fomos ao médico. E ali, muito humildemente, aquele homem passou a me dar as instruções e falou, nós vamos fazer o teste no senhor e na sua esposa, porque são evidências, mas pode não ser também. E ontem, graças a Deus, a resposta também foi negativa. Mas eu tive preocupação, eu tive medo, eu fiquei ansioso, eu fiquei. Eu exercitei a fé? Exercitei. Mas eu fui totalmente blindado? Não. Né? E ainda o médico falou comigo, o resultado pode dar negativo, mas pode ser falso. Eu falei, qual é, doutor? Mas pode ser falso. Então, é tempo da gente exercitar a fé, mas uma fé responsável. Né? E a fé responsável nos leva a ter atitudes maduras e atitudes consequentes, né? E não atitudes irresponsáveis. Achar que por ser crente eu estou blindado de doenças e de problemas é uma mentira, é uma inverdade. Eu poderia dizer até que chega à beira da insanidade teológica isso, que a Bíblia não me dá respaldo para isso. Né? Nem Jesus me respalda. Jesus fala em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, e nessas aflições estão inseridas enfermidades e problemas na vida de vocês. A palavra no grego aqui é flipsis, que quer dizer pressão, angústia, tribulação, que vem no dia a dia da gente. E não tem como escapar delas, porque nós estamos no mundo. Nós estamos nesse tabernáculo terreno. E esse tabernáculo terreno é feito de sangue, de células, de respiração, de pulmão. E os vírus estão aí, as enfermidades estão aí. Buscando um corpo para habitar, para prejudicar, para adoecer. Mas ele também disse, no mesmo texto, onde ele fala que no mundo vocês vão ter pressão, angústia, aflição, ele também diz, tende eirene, que quer dizer quietude, tranquilidade, ou seja, tende paz, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso significa, irmãos, que todos esses vírus, tudo que está no mundo aí está sob o controle do Deus Criador. E ele, apesar de nos proteger, nós podemos, ainda assim, viver sob o risco e sob a pressão de situações como essas que estamos vivendo aí, vendo muitos irmãos nesse sofrimento, infelizmente. Então, primeiramente, uma fé responsável é uma fé bíblica. Eu preciso entender o que é uma fé bíblica. É aquela fé que me faz ser forte, me faz ser corajoso, me faz ser vigilante, me faz ser confiante, mas também é uma fé que me faz ser responsável, é uma fé que me faz ser consequente, uma fé que não me leva a tomar atitudes que possam prejudicar outras pessoas. Acima de tudo, diz Paulo, façam tudo com amor. Quando a igreja, nós tomamos a decisão, temos tomado decisões de preservar os irmãos, de não voltarmos a reunirmos, na verdade, tudo isso é uma grande preocupação. Isso é fruto de um amor responsável, de uma fé responsável. Nós não vamos expor os irmãos a risco maior do que estão correndo. Isso também é fé. Né? Uma fé responsável, irmãos, é uma fé não egoísta. Preste atenção nisso. Achar, por exemplo, que só nós estamos protegidos e o mundo todo será destruído por esse vírus, isso é egoísmo, é exclusivismo. Né? Quantos pastores pregaram por aí nos púlpitos que o coronavírus é a mão de Deus contra os pecadores? Muitos desses pregadores
depois perderam suas vidas por causa desse próprio vírus. Sendo muitos deles depois mortos por esse vírus. Outros fazem referência lá ao anjo da morte no Egito, que assolou os primogênitos, mas não tocou os israelitas. Assim como esse vírus não tocou os filhos de Israel, também esse vírus não atingirá os filhos de Deus, atingirá a igreja do Senhor. Ora, isso é um outro exemplo de como se pode facilmente usar um texto fora de contexto, né, como pretexto para uma atitude irresponsável, imatura. Né? Claro que Deus protegeu os filhos de Israel, e claro que Deus tem nos protegido, mas os contextos são muito diferentes. Nós estamos falando de situações totalmente diferentes. Verdade? E olha bem, para justificar e para provar que eu não estou aqui usando de um argumento filosófico, eu vou usar a própria Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. O escritor de Eclesiastes, ele diz, no capítulo 9, versículo 2, todos caminham ao mesmo destino, quer dizer, morte, tanto o justo quanto o ímpio, o bom, o mau, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também com o pecador. Eclesiastes 9, versículo 2. Porventura tem alguma diferença entre nós? Vamos todos para o mesmo destino? Para a sepultura? Onde é que está a diferença? A diferença está na eternidade. O Senhor protege a nossa alma de uma maldição eterna, de uma morte eterna. A vida daqueles que servem a Jesus é uma vida eterna, o que difere daqueles que são ímpios e não conhecem o Senhor. Jesus também traz uma mensagem sobre isso em Mateus 5, 44, 45. Ele diz, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai, que está no céu. Porque Ele, o Pai que está no céu, faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derramar chuva sobre justos e injustos. Portanto, irmãos, uma fé responsável não é uma fé egoísta, nem uma fé exclusivista. Não engana, não usa pretextos, não usa textos para justificar a irresponsabilidade. Pelo contrário, esclarece aos irmãos, deixa os irmãos com a certeza de que o Senhor tem nos cuidado, tem cuidado de nós, mas eu preciso também fazer a minha parte. Todo exclusivismo religioso, inclusive na interpretação bíblica, como se apenas os crentes fossem protegidos, blindados de todos os problemas do mundo. Isso é exclusivismo religioso. Isso é uma análise interpretativa que não condiz com a boa hermenêutica bíblica. Não tem fundamento bíblico. Todo exclusivismo é perigoso. Gera extremismo, gera estrelismo e ainda obscurantismo. Eu fico pensando em Paulo, irmãos, quando foi preso ali em Jerusalém, depois foi levado diante das autoridades romanas ali em Israel. Paulo poderia usar sua fé. Paulo poderia desafiar e falar, não, eu vou sim, eu vou a Jerusalém, vou subir a Jerusalém depois de preso em Cesareia. Mas ele sabia que estavam armando emboscada para matá-lo. O que ele fez? Apelou para César. Ele poderia desafiar a fé? Poderia desafiar Deus? Não. Mas ele fez uso da sua cidadania romana. Quando o centurião de Jerusalém foi açoitá-lo, ele falou assim, escuta, já pode fazer isso? Açoitar cidadão romano sem antes ouvi-lo? Sem direito de defesa? Você é cidadão romano? Ele disse, sim, de nascimento.
largaram tudo, se afastaram dele. Paulo poderia fazer uso da fé e enfrentar aquilo tudo? Não. Paulo foi prudente. Paulo foi responsável. Não é hora de deixar que eles tirem a minha vida, até porque eles estão tramando contra a minha vida. Portanto, irmãos, o que levava os judeus a querer matar Paulo? O que levaram aqueles... O exclusivismo étnico-religioso. Nós somos um povo de Deus, nós somos escolhidos, nossa fé é isso. Tanto que em Israel não havia pátio, só quem entrava no pátio eram os judeus. As mulheres ficavam fora, os gentios ficavam fora. Exclusivismo. Portanto, cuidado. Uma fé responsável não é egoísta nem exclusivista. Também uma fé responsável não é facciosa, contenciosa, divisionista. Preste atenção. Eu falei que uma fé responsável, primeiramente, é bíblica. Depois eu falei que uma fé responsável não é uma fé egoísta e nem exclusivista. E agora, uma fé responsável não é facciosa, contenciosa, divisionista. As dificuldades chegam para provar a nossa fé, irmãos, todo o tempo, inclusive essa pandemia. Mas veio o coronavírus e, ao invés de nos unirmos para vencê-lo pela fé, o que aconteceu? O vírus dividiu os que são da fé. Nos dividimos. Inclusive por questões políticas e ideológicas. Ficamos aí expondo diante do mundo nosso espírito faccioso e contencioso. Saímos do campo do bom senso, saímos do campo do bom combate para o fogo amigo. Nos atirando uns nos outros. A fé responsável não é contenciosa. Paulo escreve aos santos em Corinto, no capítulo 11, versículo 16, e ele diz: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Se alguém quer debater, se alguém quer brigar, se alguém quer fazer... Olha, não é esse o hábito das igrejas de Deus. Nós não somos um povo contencioso. Se as autoridades sanitárias deram as instruções, por que não as seguimos? Por que não obedecemos? Quando nós somos um povo que pregamos obediência. Eu vi, pelo contrário, eu vi líderes que pregam o tempo todo a favor da obediência, levando o povo a desobedecer as normas sanitárias. O que passa na cabeça, às vezes, de um moço, de um jovem, de ver o seu líder confrontando a autoridade para tentar fazer valer o seu argumento e o seu proselitismo? É isso? Portanto, o grande desafio da fé, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de doença, de mortandade, o grande desafio da fé hoje é ser responsável. Esse é o grande desafio da fé. E se ocupar, antes de tudo, em salvar vidas em todos os sentidos possíveis. Uma fé responsável, ela salva vidas. Ela se preocupa com vidas. Ela se preocupa com os vulneráveis. Uma fé viva, uma fé responsável, é uma fé que, antes de tudo, salva vidas. Esse é o grande desafio da fé hoje. Usar a responsabilidade para salvar vidas. Não é negar a realidade, mas encará-la e, pela fé, agir com responsabilidade, não expondo vidas a riscos de morte. Salvar vidas neste tempo, irmãos, salvar vidas neste tempo significa também manter o distanciamento social. Significa usar máscaras. Significa fazer higiene com as mãos, limpar as narinas. Salvar vidas, hoje, também é fazer isso. Há tempo para tudo sobre a Terra, tudo. O tempo agora é de deixar de abraçar.
Há tempo de abraçar. Mas agora o tempo é de deixar de abraçar. Há tempo de tocar, mas o tempo agora é de deixar de tocar. Há tempo de beijar, mas o tempo agora é não beijar. Se é para salvar vidas isso, então vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo. Né? Podemos, sim, manter a fé, perseverar na fé, sem precisar nos reunirmos presencialmente, até porque acredito que, muitas vezes, reunindo-nos presencialmente, eu li um texto muito interessante na revista Seleções, dizendo o seguinte, que um dos ambientes mais difíceis para se manter as regras, né, de distanciamento é os ambientes das igrejas, porque as pessoas não se contentam. Tenta imaginar, né? A irmã Rita, eu lembro da irmã Rita, toda vez que ela reunião, ela vai lá, põe uma ofertazinha dela, ela sai abraçando um monte de gente. Aí a gente volta a reunir e fala, ó, a irmã Rita não vai poder estar lá, porque ela tem idade avançada. Vamos fazer a irmã sofrer, nós vamos estar reunidos e ela não vai poder estar. Ela quer abraçar, né? Faz parte da natureza da igreja. O corpo está junto, está ligado. Mas se é para salvar vidas, se é para salvar o corpo, vamos fazê-lo. Vamos manter a distância. A fé responsável é zelosa com o próximo. Tem responsabilidade com vidas, com a saúde do outro. E Deus se agrada disso, irmãos. Deus se agrada disso. E, por fim, a fé responsável é, antes de tudo, alicerçada no amor. Filipenses 2 está escrito, vou ler aqui no texto, presta atenção na beleza desse texto. Paulo diz assim aos crentes de Filipos: portanto, meus irmãos, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se existe entranháveis, não é estranháveis não, hein? É entranháveis, afetos e compaixões, completai o meu gozo, diz ele, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, vanglória, querendo defender seu ponto de vista, mas por humildade, e não considere, ou seja, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, a fé bíblica, ela não é uma relação vertical apenas. Eu com a divindade. Não. A fé bíblica, ela transborda na horizontalidade. Por isso que Paulo falou, sejam fiéis, sejam valorosos, sejam corajosos, sejam audaciosos, façam tudo isso. Mas, acima de tudo, façam com amor. Porque se não transbordar para os lados, isso vai virar um extremismo religioso, pode virar um exclusivismo religioso, e isso é muito perigoso. Quando Paulo fala aqui entranháveis afetos, ele está usando uma expressão muito interessante. No grego, essa palavra entranháveis afetos, lá no texto original, é até uma palavra difícil de pronunciar, eu nem sei se é dessa forma que pronuncia, que diz assim, splagchinon, que ele está se referindo às partes internas do corpo, vísceras, entranhas, intestinos, fígado, coração, tripas. Né? Ele está falando das coisas lá de dentro. Quando ele fala, quando ele se refere à comunhão do corpo, ao amor que deve ser vivido, ao afeto que deve ser dado um ao outro, é algo que vem das entranhas. Isso significa que, para os gregos, as entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais fortes e violentas, com a raiva e também o amor.
mas para os judeus, os hebreus, como sede das afeições mais ternas, especialmente bondade, benevolência e compaixão. Paulo está falando aqui de emoções profundas, sentimentos viscerais que temos que ter como corpo, principalmente na empatia e no respeito ao outro. Então, quando a gente, muitas vezes, usa a fé responsável e fala, irmão, nós vamos ficar um tempo sem estar reunidos, ou só vamos voltar quando tivermos plenas condições e segurança para todos os irmãos, isso é uma fé responsável. Né? Nós não estamos aqui brincando de igreja. Né? E aí eu digo aos irmãos, a fé bíblica é ousada? É, sim. A fé bíblica é impetuosa? Sim. A fé bíblica é poderosa? Sim. A Bíblia está cheia de exemplos de ousadia, de ímpeto, de homens de Deus, mulheres de Deus, do poder manifestando de forma tremenda. Mas haverá momentos que a fé exigirá, primeiro, mais serenidade que ousadia. Segundo, mais equilíbrio que impetuosidade. Terceiro, mais prudência que inconsequência. E mais razão que emoção. E esse é o momento de exercitarmos essa fé. Né? Quando a gente fala em fé racional, nós estamos usando a expressão sínesis, que quer dizer uma fé inteligente. Uma fé inteligente. Uma fé que se estabelece não apenas na orientação bíblica, mas também no entendimento, no discernimento que o próprio Espírito dá ao povo de Deus. Né? Compreensão lógica, discernimento. É como se você fosse ligando os pontos, se conectando com a realidade. E você sabe que este é o momento de agir dessa forma. E a gente faz pela fé. Uma fé responsável é uma fé que age com serenidade, com equilíbrio, com prudência e com inteligência. Por isso, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem nos dado e dos direcionamentos que o Senhor tem nos proporcionado. Não precisamos colocar a vida de ninguém em risco para provar que temos uma fé viva. Nem expor irmãos e irmãs a mais perigos, além do que já estão expostos diariamente, por exemplo, no transporte público, no trabalho, nas ruas, nos bancos. Né? As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que correr atrás do pão. A gente entende isso, o país não pode parar totalmente. Mas nós não precisamos estar expondo os irmãos a situações de risco, né? Quando, na verdade, elas já estão super expostas. Né? Ter fé, irmãos, também é saber esperar tudo isso passar. E enquanto não passa, caminhemos nos trilhos da fé responsável, mantendo o distanciamento físico, mas nunca separados em espírito. Essa é uma orientação que o presbitério traz agora, traz hoje para a igreja do Senhor. Um exercitar da fé com responsabilidade, sem se precipitar, sem ser hipócrita. Nós não precisamos arriscar a vida de ninguém. Temos recebido informações nesses últimos dias, temos nos reunido, conversado muito, orado, chorado, preocupado com isso, porque nós queremos estar juntos, queremos voltar a estar junto com os irmãos. Nós não podemos brincar com essas coisas. Faz parte da natureza da igreja o relacionamento. Mas temos também buscado fontes, perguntado a pessoas, né, a outras comunidades, como é que elas estão por aí fora, e descobrimos que tem várias comunidades que estão como nós. Por exemplo, a Igreja da Praia do Canto, chamada Batista do Canto, eles estão tendo reuniões todas as reuniões deles estão online. Outras estão fazendo lives permanentemente, mas não juntando todo mundo, as pessoas assistem em casa.
E agora, nós estamos também recebendo informações por parte de pessoas que estão nos hospitais. Conversei com o médico que me atendeu. E a orientação que eles têm dado é essa. Ele falou comigo, professor, realmente está vindo aí, está havendo um recrudescimento dessas contaminações. E ele falou de várias situações do hospital, médicos que estão afastados, já afastados, enfermeiras, né? E leitos que estão sendo ocupados. Então, o momento exige prudência, exige uma fé responsável e consequente. E não simplesmente vamos reunir e mesmo mantendo o distanciamento, porque pode esse ser um passo falso. Isso pode trazer um grande arrependimento, muitas vezes, lá na frente, para alguns de nós, em relação à nossa postura. Por isso, eu quero lembrar aos irmãos e terminar aqui a minha fala, essa ministração, irmãos. Quando Salomão escreve Provérbios, né? Logo no início do livro de Provérbios, capítulo 1, isso é algo, irmãos, que eu luto muito, mas muito mesmo, porque eu vejo muita prudência no meio do povo de Deus, muitas vezes. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos, tenho comunhão com muitos irmãos. Nós temos uma visão que Deus tem nos dado, que nos permite ter unidade com todo o corpo. Nós não somos exclusivistas, nós não achamos que só nós somos igreja. Pelo contrário, estamos muito mais abertos a nos relacionarmos com qualquer comunidade. Né? Mas há muita imaturidade no meio do esquema religioso denominacional. Né? E nós não fazemos parte, não queremos fazer parte desse esquema, atrelado, né, muitas vezes, a uma lógica que coloca pessoas em risco o tempo todo. Né? Salomão, escrevendo, ele diz assim: estes provérbios são de Salomão, rei de Israel, filho de Davi. E ele escreveu estas palavras para ensinar o seu povo a viver com sabedoria, enfrentando cada situação da maneira certa. Eu estou usando aqui a Bíblia Viva, é uma versão mais popular, para as pessoas entendam com mais clareza o texto clássico. Né? Ele diz assim: quis comunicar ao seu povo uma forma justa de viver, correta e imparcial. Provérbios é para dar às pessoas simples prudência e mostrar aos jovens como enfrentar e vencer os problemas da vida. 5. Versículo 5. O homem sábio que ouvir com atenção estas palavras se tornará ainda mais sábio. E o homem experiente será capaz de entender e resolver problemas ainda mais complicados. E diz assim: mas como é que o homem se torna sábio? Versículo 7. Em primeiro lugar, respeitando e obedecendo, isto é, temendo ao Senhor. Somente os tolos se recusam a ser ensinados e desprezam a sabedoria. Eu quero terminar aqui essa fala, essa ministração, relembrando aos irmãos que nós estamos caminhando para o final do ano, onde certamente os riscos de contaminação vão aumentar. Né? E, como Igreja de Deus, liderança da Igreja, nós temos estudado isso, irmãos, pensado, trabalhado, orado por isso, e temos uma decisão que tomamos e temos compartilhado com os irmãos, e vamos compartilhar nesta noite. Estamos compartilhando, nós vamos aguardar realmente o momento em que a segurança será maior para voltarmos a estarmos juntos, irmãos. Né? Por isso, nós vamos permanecer com nossas reuniões online, nós vamos permanecer com as nossas escola bíblica, nossas reuniões de cargo, nossas reuniões de domingo, nossas reuniões de casado, nossas reuniões de jovens, todas as nossas reuniões, nós vamos continuar com elas online, porque é seguro e a fé
neste momento, exige responsabilidade, maturidade por parte da liderança da igreja. Esperamos que os irmãos entendam isso e cremos que essa realidade vai ensinar muita coisa à igreja. Vai ensinar que para ser corpo não precisamos estar um perto do outro. Nós podemos estar distantes, separados fisicamente, mas nunca separados em espírito. Portanto, fé responsável é uma fé que salva vidas. Por isso, se o coronavírus veio para matar e destruir, a fé que o Senhor colocou em nossos corações, né? A fé responsável, ela vem para salvar vidas. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus guarde cada um de vocês, que o Senhor fortaleça a imunidade de vocês, que Deus, como fortaleceu da Elisa, impedindo que a minha filha se contaminasse. Vocês sabem que eu tenho um histórico complicado, 50% da minha capacidade pulmonar. Se o corona passou por aqui, ele deu uma escorregada e não ficou, né? Mas se ele tivesse ficado, irmãos, eu confesso a vocês que eu estaria agora pedindo socorro à igreja em oração, porque a igreja é porto seguro. E é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso de vocês. Eu dependo de vocês. Por isso eu preciso preservar a vida de vocês. Nós temos uma eternidade inteira para vivermos juntos com o Senhor. Um beijo no coração de todos e fiquem na paz do Senhor.